suponha que eu tenha 2, 3, 4, N vetores no espaço, certo? E queira somar esses vetores, certo? Então, soma. E quando eu falo em soma, a subtração é a mesma coisa, porque a gente acabou de ver que é fácil. Se você mudar o sentido de um vetor, você aparece um menos 1. Então, tudo que eu falar para soma também é válido para subtração, né? Ok? Soma e subtração de vetores. Veja, numa operação matemática de escalares, você só tem uma informação associada a esse escalar, que é uma informação numérica. Então, se você soma, se você multiplica, né, subtrai, divide, essa operação é uma operação simples. Mas agora eu estou querendo fazer uma operação matemática com uma entidade matemática que tem duas informações associadas. Então vamos supor que eu queira somar dois vetores. Cada um desses vetores tem duas informações associadas. Um é um valor numérico, mas o outro não é um valor numérico, é um sentido, é uma orientação, mas também é uma informação associada a esse vetor. Então, quando eu faço uma operação matemática, somar, por exemplo, dois vetores ou três, as duas informações têm que ser importantes, vão ser importantes, têm que ser levadas em consideração. Não só, então eu não posso somar vetores levando em consideração só o módulo desses vetores. Certo? Por exemplo, suponha que eu tenho um vetor assim, certo? Horizontal para a direita e um vetor vertical. Aqui é um vetor A, aqui é um vetor B, certo? Então a gente pode até dizer que A é igual a A na direção de A e B é B na direção de B. Então a gente pode desenhar aqui os vetores unitários, ó. Nem precisa, mas eu vou deixar claro para vocês. E quero somar isso aqui. Quanto seria A, vetor A mais vetor B? Então eu não posso simplesmente somar e dizer que isso aqui é A mais B. Isso aqui não. Existe um caso especial onde isso é verdade, certo? Mas por via de regra não é. E a razão disso é o seguinte: uma regra para fazer soma de vetores é. Eu já desenhei de propósito aqui. Vou apagar isso aqui. É colocar esses vetores formando uma trajetória. Ou seja, eu desenhei o primeiro vetor, que é o vetor A, e coloquei o segundo vetor começando onde o primeiro termina. Certo? Então ele está formando um caminho, né? Seguindo o sentido das flechas. E como eu tenho a liberdade de escrever isso em qualquer lugar, como eu falei para vocês, desde que não aumente nem não mude o tamanho dessa flecha e nem faça uma rotação, eu posso escrever onde eu quiser. Certo? Muito bem. O resultado de A mais B é um vetor que começa onde o primeiro começa e termina onde o último termina. Então ele começa nesse ponto e termina nesse ponto. Então é isso aqui, ó. Esse aqui é um terceiro vetor que é igual. Então eu posso até escrever esse vetor dessa forma, ó. C, que é o módulo daqui para cá, ó, que é o tamanho dessa flecha, na direção de C, eu posso dizer que aqui tem um vetor unitário, certo? E esse C, aí sim, esse C é o resultado da soma de A, vetor A mais vetor B, certo? Então, a regra geral é colocar esses vetores, certo? Pelo menos graficamente, certo? Suponha que você tem vetores, eu vou desenhar agora 4 vetores ou mais. Que é um vetor A, vetor B,
vetor C, e assim por diante. Então, eu posso redesenhar esses vetores seguindo essa regra, ou seja, onde um termina é igual ao outro começa. Ele não precisa estar nessa mesma ordem, não precisa ser A mais B mais C mais D. Então, eventualmente, eu posso fazer isso aqui, ó. Botar o D aqui, por exemplo, e apago aqui. Certo? A ordem da soma não é importante. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse vetor, desenhar aqui. Vou agora pegar esse, desenhar assim. Esse aqui, esse aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou seguindo essa regra. Colocar esses vetores de uma forma gráfica. Então, eu escolho o primeiro, coloco em qualquer lugar do espaço, pego o segundo, que qualquer um dos três pode ser o segundo, e eu coloco ele começando aonde o primeiro termina. Então, é esse ponto aqui, ó. Então, o segundo vetor, que é o D, eu coloquei ele começando aonde o A termina. Aí eu peguei um terceiro vetor desses quatro, que é o B, e coloquei ele começando aonde o D termina. E assim, mesma coisa que eu fiz com o quarto vetor, que é o C. Muito bem, agora eu formei um caminho, certo? Então, o sentido das flechas está indicando aqui um caminho, certo? Uma trajetória. Eu sei onde começa essa trajetória aqui e sei onde termina. Então, agora eu traço um vetor começando nesse ponto inicial e terminando nesse ponto final. E esse vetor aí é a soma desses quatro vetores. Então, graficamente, eu posso responder como é a soma vetorial. Então, isso aqui é exatamente A mais B mais C. Posso colocar D ou B na frente, tanto faz. E posso chamar isso aqui de um nome, né? Por exemplo, vetor E. Então, esse aqui seria o meu vetor E, que é a soma. Certo? Então, graficamente, eu consigo resolver soma vetorial. Então, já dá para perceber o seguinte. Na prática, eu uso trigonometria para resolver nas situações onde é possível, claro, né? Usar relações trigonométricas conhecidas. Por exemplo, esse primeiro caso que eu desenhei aqui, o A e o B são perpendiculares entre si, então esse vetor C, que é a soma de A e B, é a hipotenusa de um triângulo onde A e B, o módulo de A e o módulo de B são os catetos desse triângulo. Então eu conheço uma relação, além disso aqui ser verdade, porque obedece essa regra que eu acabei de falar para vocês, que a soma começa no começo dessa trajetória e termina no final dessa trajetória. Além disso, uma relação trigonométrica é que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, onde C, A e B são os módulos dos vetores C, A, B. Então isso é verdade para esse caso aqui, ó, porque eu estou vendo que o vetor A e B são perpendiculares. Então aqui eu tenho um triângulo, retângulo, eu posso usar a lei de Pitágoras. Certo? Então, veja que isso aqui é diferente de A mais B. Por exemplo, se A for 4 e B for 3, C é igual a 5, certo? Não é 4 mais 3 que dá 8. Então, isso aqui é errado. Certo? Então, somar vetores, você tem que levar em consideração não só a informação numérica, o número, o módulo associado a esse vetor, mas a orientação dele. Então, por exemplo, se eu mudar... Se você pegar esse vetor aqui
B e girar ele, mantendo o módulo, você altera o comprimento do vetor C. Você pode aumentar ou diminuir. Se rotacionar para a direita, ele vai aumentar. Se rotacionar para a esquerda, ele vai diminuir. Se você mudar o valor de B, ou seja, o tamanho do módulo do vetor B, se ele for um vetor maior, então esse vetor C também vai sair daqui, vai chegar ali. Ó. Você está mudando não só o módulo do C, mas também a direção de C. Ok? Então, somar vetores, a gente diz o seguinte, ó, que soma vetorial é diferente de uma soma algébrica. Então, soma algébrica é somar números. Soma de números. Soma vetorial não é uma soma algébrica porque não é uma soma de números. Ele soma número? Tem número lá sim para você somar, mas ele tem também a outra informação associada aos vetores, que é a orientação, o sentido desse vetor, e isso influencia no resultado final. Ok? Tem uns casos especiais, obviamente, né? Então, por exemplo, vou escrever aqui, casos especiais. É quando esses vetores são paralelos ou antiparalelos. Então, suponha que eu tenho aqui um vetor A horizontal e um vetor B bem aqui. Ó. Como eu falei para vocês, eu posso, né, se eu não mudar o módulo e a orientação desse vetor B, eu posso escrever ele em qualquer lugar. Vou desenhar ele aqui, começando aonde o A termina. Então, o que diz aquela regra que eu acabei de mostrar para vocês? Como eu arranjei, né, os vetores que eu quero somar formando uma trajetória contínua, né, onde o segundo começa onde o anterior termina, e assim sucessivamente, o vetor soma começa nesse ponto e termina nesse ponto, que é o início e o final dessa trajetória. Então é um vetor assim, ó. Posso chamar isso de C. Ó. Nesse caso, por isso que eu estou chamando aqui de caso especial, C é a soma do vetor A e o vetor B, mas nesse caso, C é igual a A mais B. De uma forma geral, isso não é, como a gente viu aqui, de uma forma geral, isso não é válida. De uma forma geral, isso não é válido. Agora, um caso especial é quando esses vetores são A e B são paralelos. Ou seja, o vetor unitário é o mesmo para os dois. Certo? Ou seja, os vetores apontam na mesma orientação. Então, isso aqui sim é verdade. Aí você não precisa nem de trigonometria para resolver isso, porque dá para perceber, ó, que o comprimento daqui para cá é esse mais esse. Então, a soma desse comprimento mais o comprimento desse dá o comprimento da flecha C. E se eles forem antiparalelos? Então, A e B são antiparalelos. Então vamos supor que o A seja o mesmo que antes. Não precisa também, né? E o B é esse aqui. Como eu falei para vocês, eu posso escrever isso aonde eu quero, né? Deixa eu escrever esse B em cima. Deixa eu desenhar esse B aqui embaixo. Pronto. Aqui é o vetor B. Aqui como eu falei para vocês, eu posso pegar esse vetor B e escrever onde eu quero. Eu vou escrever ele começando aonde o A termina. Mais ou menos aí, né? Então,
Qual é o vetor que seria a soma do A mais B, nesse caso, quando eles são antiparalelos? É um vetor que começa onde o A começa e termina onde o B termina, que é aqui, ó. Então, a soma de A mais B, nesse caso, é esse vetor aqui, ó. De C é igual a A mais B. Nesse caso, o comprimento de C, o módulo de C, é igual a menos B. Então, a gente está pegando aqui, ó, esse comprimento daqui para cá, que é o vetor A, certo? E subtraindo essa distância daqui para cá. Então, a gente tem essa distância daqui para cá. É A menos B. Então, novamente, nesse caso, esses vetores estão em uma reta, eles são unidimensionais. Eu não preciso representá-los num plano, nem muito menos em 3 dimensões. Então, a operação é bem mais simples. Eu não preciso de relações trigonométricas, né? Certo? Como a gente viu aqui, que pode acontecer de a gente usar Pitágoras para resolver o módulo do vetor, que é a soma entre A e B. Ou a gente pode usar a lei dos cossenos, né? Esqueci de falar aqui, por exemplo, suponha que você quer resolver, suponha que você tem esse vetor aqui, A, e esse vetor aqui, ó, B. Como é que a gente faz? Certo? Eles não são perpendiculares entre si, não vai aparecer o teorema de Pitágoras, mas vai aparecer outras, né, vão aparecer outras, ou podem aparecer outras relações trigonométricas. Nesse caso aqui, ó, como é que a gente faz para resolver? Ó? Eu vou escrever esse B aqui, e agora eu já sei qual é a resposta. Porque eu sei que o vetor A mais B vai ser esse aqui. Ou seja, eu vou voltar o B onde ele estava antes. Ixi, eu peguei a seta do... Tudo bem, depois eu apago e desenho a seta. Ih. Preto. A seta do C também veio, né, da soma. Então, soma de dois vetores com ângulo θ entre eles, A e B, né? A resposta é o item, é um vetor C, certo? Que, se você traçar uma linha reta aqui, uma linha paralela aqui, ó, a essa, e aqui, paralela a, veja que aqui você tem um retângulo torto, né? Então C está na diagonal dele. Bom, a lei de Pitágoras não funciona aqui, mas funciona uma outra lei, que é mais geral do que Pitágoras, que é o quê? Lei dos cossenos. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente usa a lei dos cossenos, porque C ao quadrado é igual a C é o módulo do vetor C, então A ao quadrado, A é o módulo do vetor A, mais B ao quadrado, módulo do vetor B, menos 2 vezes A vezes B, vezes cosseno de θ, onde θ é esse ângulo aqui. Então, de novo, a gente pode resolver o módulo do vetor C, né, que é a soma do A e B, usando relações trigonométricas. Ok? Se esse θ for 90 graus, isso recai no teorema de Pitágoras, certo? E se ele for 0, recai naquele caso especial que a gente viu agora, né?
os casos especiais paralelos e antiparalelos. Ok? Então eu vou parar essa aula aqui. No próximo vídeo a gente estuda decomposição e aprende a somar, porque aqui eu ensinei vocês a fazer soma vetorial e mostrei que é diferente de uma soma algébrica. Aqui eu mostrei para vocês como fazer uma soma vetorial de uma maneira gráfica, né? E eventualmente aparece alguma relação trigonométrica que pode lhe ajudar. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a usar sistema de coordenadas e a gente vai decompor esses vetores e como é que a gente soma, né, vetores decompostos. Né? Fica mais simples, na realidade, de trabalhar quando você decompõe os vetores.